No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. O reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. A paz do Senhor Jesus, amém? Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos nele e exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Pai bendito e amado Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia. A Ti entregamos, consagramos, ofertamos, Senhor, a nossa vida e cada fração de segundo, meu Pai querido. Queremos a Tua misericórdia que se renova a cada manhã, que é a causa de não sermos consumidos. Segundo a Tua bondade, Pai querido, nos dê discernimento dos nossos pecados para arrependimento, remissão, redenção e salvação. Nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, dos perigos escondidos. Nos livra, Senhor, de todo mal. Nos livra de pessoas más e perversas, porque a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel, nos fortalecerá e nos guardará do maligno. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos orar Salmos 46, em nome de Jesus. Pai, nos envia Teu Santo Espírito e nos conduz em toda a verdade. Amém. A fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Amém. Que palavra poderosa. O Senhor quer que nós tenhamos fé nele, independente das circunstâncias, que nós, em nome de Jesus Cristo, mantenhamos a fé na sua palavra. A palavra do Senhor nos diz em Isaías: Tu, ó Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em Ti. Amém. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Jonas, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém. Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei
e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais se converterão, cobertos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um de seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Glória a Deus em nome de Jesus. Aqui deixa bem claro que Deus pela segunda vez dá ordem a Jonas. Jonas tinha recebido da parte de Deus uma primeira ordem para ir até Nínive, mas Jonas, ele foge da presença do Senhor. Ele vai para Tarsis. Ele entra em um navio com destino a Tarsis, paga sua passagem, mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor envia um grande vento, o qual se transformou em uma grande tempestade, qual açoitava de forma brava aquele barco. E Jonas, ele desce para o porão e dorme um sono profundo. E ali, em meio a toda aquela tempestade, os marinheiros, eles começaram a descarregar o navio para que amenizasse, para que o barco não fosse a pique. Eles começaram a clamar o Deus dele, mas chegou um determinado momento que eles foram chamar Jonas, para que Jonas clamasse a Deus. Mas eles decidiram lançar sorte para ver por que aquele mal veio sobre eles e caiu em Jonas. Eles pediram para que Jonas identificasse ali a sua identidade. E ele disse que ele era um hebreu e que ele temia a Deus, o Deus que tinha feito o céu e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor. E os homens perguntaram o que eles poderiam fazer para que a tempestade acalmasse. E Jonas disse para que o levantasse e lançasse ele no mar. E ele contou que era por causa dele que tinha acontecido aquela tempestade. E os homens, eles se esforçavam, remavam, para ir para a terra, mas cada vez mais o mar era embravecido e eles não conseguiram. Então, esses homens, esses marinheiros que invocavam outros deuses, eles invocaram o Senhor, o verdadeiro Deus. E assim diz a palavra no versículo 16 em diante, do capítulo 1. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem. E não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram no mar, e cessou o mar da fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E Jonas ele orou ao Senhor. Quando Jonas terminou de orar ao Senhor, o Senhor deu ordem para aquele grande peixe o vomitasse. Glória a Deus. E Jonas vai pela segunda vez pregar contra aquela cidade. Deus queria salvar aquele povo, segundo bondade e misericórdia, mas Deus envia a sua palavra. Amém? A palavra do Senhor nos diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glória a Deus em nome de Jesus. Então Deus dá a segunda ordem a Jonas, para que ele fosse e pregasse segundo a ordem de Deus, segundo a palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que aquele povo, eles creram em Deus. Disse-lhe Jesus em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eles creram na palavra de Deus. Eles creram e se converteram e se prostraram em jejum, em panos de saco, em cinza,
se humilharam. Quando eles ouviram a palavra, eles discerniram os seus maus caminhos. Deus enviou Jonas àquele povo porque a malícia daquele povo chegou até ao conhecimento de Deus, chegou até Deus. E Deus, ele se compadece, envia a palavra. E Jonas saiu pregando que em 40 dias Nínive seria destruída. Mas aquele povo creu em Deus, eles temeram a Deus, eles tiveram discernimento do pecado, eles se arrependeram e abandonaram o pecado. Aleluia, glória a Deus em nome de Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz que são as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande a tua fidelidade. Em 1 João 2,2, a palavra do Senhor nos diz que Jesus é a expiação pelos nossos pecados, não só dos nossos, mas do mundo inteiro. A palavra do Senhor nos diz em João 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E assim como aquele povo, eles se arrependeram, abandonaram o pecado, se voltaram para o único e verdadeiro Deus. Deus, ele não destruiu Nínive, aquele povo foi perdoado, aquele povo recebeu misericórdia da parte de Deus. E esta é a vontade de Deus por meio do teu Filho amado Jesus Cristo, que Deus nos dê, segundo a bondade e arrependimento, que a gente se entregue para Cristo, o receba como único suficiente Salvador, o qual se padeceu por cada um de nós, que é a propiciação pelos nossos pecados, que apaziguou, que através do sacrifício da cruz do Calvário, Jesus é a nossa expiação. A apropriação apazigua a ira de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Glória a Deus em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós só vamos até Deus se nós nos arrependermos dos nossos pecados, porque Jesus, Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele pagou a nossa culpa. Ele levou toda a transgressão, todo o pecado, toda imundícia, malícia. Ele se fez maldição em nosso lugar. Glória a Deus em nome de Jesus. Então a palavra de hoje é arrependimento. João Batista diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento para herdarmos o reino de Deus, para termos comunhão com o Pai. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai bendito e amado Deus, queremos te louvar e te agradecer. Visita, meu Pai, em nome de Jesus, cada circunstância, cada mente, alma, coração. E dá consciência, Senhor, dá-nos consciência dos nossos pecados. Não só a nós, mas ao mundo inteiro, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Visita cada circunstância, cada situação, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Assim diz a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E se é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome de Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Então o Senhor nos dá a oportunidade do arrependimento para sermos lavados, para sermos santificados, para sermos justificados, em nome de Jesus, para herdarmos o reino de Deus. Amém. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E essa é uma das séries da busca pelo reino de Deus, né? Arrependimento. Sem arrependimento dos nossos pecados não tem acesso ao Pai, porque Jesus, Ele é o nosso Redentor. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, amém? Glória a Deus, glorificado seja Deus em nome de Jesus. Visita cada circunstância, Pai, dá arrependimento, em nome de Jesus. Que todos sejam libertos dos pecados, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Engrandecido seja o Senhor. Glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Fiquem na paz, em nome de Jesus.